Elias Thorne bate a palma da mão nua sobre a mesa de carvalho lascada, fazendo as 3 fotografias Polaroid dos suspeitos deslizarem pela superfície pegajosa, e diz, apontando o indicador para o centro da mesa, que um deles cortou a garganta de Arthur Pendleton com uma lâmina de obsidiana e ele vai descobrir quem está tremendo de medo agora. Elias Thorne agarra a borda da cadeira de ferro fundido e arrasta com força, fazendo as pernas de metal rasparem e arranharem o assoalho de madeira podre, enquanto encara a suspeita à esquerda. Elias Thorne inclina o tronco para a frente, aproximando o nariz a menos de 5 centímetros do rosto da suspeita, inalando o cheiro de cobre e suor frio que exala da pele dela, e afirma, cruzando os braços sobre o peito, que ela não piscou nos últimos 42 segundos, o que significa que sua pupila está dilatada pelo pânico de saber que ele encontrou a lâmina. Elias Thorne estica o braço direito e puxa o saco de evidências plástico de dentro do bolso do casaco, colocando-o sobre a mesa com um baque surdo, mantendo os olhos fixos nos 3 suspeitos. Elias Thorne observa o saco de evidências, notando que o sangue seco na lâmina de obsidiana dentro do plástico está começando a escorrer para cima, desafiando a gravidade e molhando o topo do cabo de pedra negra. Elias Thorne pisca rapidamente, esfrega os olhos com as costas da mão e olha novamente para o saco de plástico, vendo o sangue agora formar 3 gotas perfeitamente esféricas que flutuam no ar, atravessando o plástico selado. Elias Thorne levanta a mão direita e tenta estourar uma das gotas de sangue flutuantes, porém seus dedos atravessam o líquido vermelho sem sentir nenhuma umidade ou temperatura, e questiona, girando a cabeça para olhar para o suspeito do meio, o que diabos eles colocaram no ar-condicionado daquela cabana. Elias Thorne recua a cadeira de ferro com um solavanco, derrubando-a no chão, e fica de pé, afastando-se da mesa enquanto as 3 gotas de sangue começam a orbitar a sua cabeça. Elias Thorne pisa com força no assoalho de madeira, testando a solidez do chão, e sente as tábuas vibrarem de uma maneira que não corresponde ao impacto do seu próprio peso. Elias Thorne saca o revólver do coldur sob o braço, engatilha a arma com o polegar e mira o cano de aço diretamente para o teto de madeira, onde as gotas de sangue agora estão se fundindo para formar a palavra mentiroso. Elias Thorne grita, mantendo o braço esticado e o dedo tremendo levemente sobre o gatilho, que nenhum deles tocou na arma do crime, pois o selo do departamento de polícia estava intacto até ele abrir há 30 segundos. Elias Thorne marcha em direção à porta de carvalho maciço da cabana, girando a maçaneta de latão com a mão esquerda enquanto mantém a arma apontada para trás com a direita. Elias Thorne puxa a porta com toda a força de seus ombros, contudo a madeira não se move, revelando que não há maçaneta do lado de dentro, apenas uma superfície lisa e contínua de carvalho onde o metal estava segundos antes. Elias Thorne bate a palma da mão livre contra a porta, sentindo a vibração densa e oca de uma parede de tijolos maciços, embora a luz do dia estivesse entrando pela fresta da janela há apenas 1 minuto. Elias Thorne vira o corpo rapidamente e corre em direção à janela de vidro duplo, levantando o cotovelo e quebrando o vidro com um impacto seco que não produz nenhum estilhaço, apenas faz a moldura de madeira balançar. Elias Thorne enfia a cabeça pelo buraco da janela quebrada, esperando ver a floresta nevada e a tempestade, todavia seus olhos focam em uma parede de tijolos vermelhos colada diretamente ao lado de fora do vidro. Elias Thorne pergunta, recuando a cabeça para dentro da cabana e limpando o suor frio da testa, se eles construíram uma parede de tijolos ao redor da janela enquanto ele estava olhando para o saco de evidências. Elias Thorne tira o lenço de algodão do bolso da calça, assou o nariz com força e observa o muco que sai de suas narinas se transformar em cinzas finas antes de tocar o tecido. Elias Thorne caminha de costas até o centro da sala, tropeçando na perna da cadeira de ferro que havia derrubado anteriormente e caindo sentado no assoalho empoeirado. Elias Thorne olha para as mãos,
percebendo que as linhas do seu destino e da vida na palma da mão estão se movendo lentamente, rearranjando-se para formar o desenho de uma forca. Elias Thorne fecha os punhos com força, esfregando as unhas contra a pele da palma para apagar as linhas que se moviam. No entanto, sente a pele rasgar levemente sem que nenhum sangue saia. Elias Thorne murmura, olhando para os três suspeitos que estão sentados em silêncio absoluto, sem nenhuma expressão no rosto, que a arquitetura da cabana mudou. O sangue está desafiando a gravidade e a sua própria pele está se recusando a sangrar. Elias Thorne engatinha até a mesa, agarra o saco de evidências plástico e o rasga com os dentes, puxando a lâmina de obsidiana para fora com a mão direita. Elias Thorne pressiona a ponta afiada da lâmina de obsidiana contra a própria coxa esquerda, cortando o tecido da calça e penetrando a pele para provar que ainda é humano. Elias Thorne observa a ferida aberta na coxa, vendo que o corte não sangra, mas em vez disso libera uma fumaça cinza e espessa que cheira a papel queimado e tinta fresca. Elias Thorne aproxima o nariz da fumaça cinza que sai da coxa, inspirando profundamente, e sente o gosto de palavras não ditas e parágrafos inteiros queimando em sua língua. Elias Thorne larga a lâmina de obsidiana sobre a mesa, levanta-se mancando e caminha até o suspeito da direita, agarrando-o pela gola da camisa e o erguendo do chão. Elias Thorne exige, sacudindo o suspeito contra a parede de tijolos que substituiu a janela. Quem está projetando aquilo? Como eles estão alterando a física da sala e por que a sua ferida está cheirando a fumaça de fogueira? Elias Thorne solta o colarinho do suspeito, observando o homem cair de joelhos no chão, e nota que a sombra do suspeito na parede não está se movendo, mesmo que o corpo dele esteja tremendo de pânico. Elias Thorne abaixa-se e pega um dos cacos de madeira da cadeira quebrada, usando a ponta afiada para riscar o próprio braço esquerdo. Buscando qualquer reação biológica real, Elias Thorne aproxima o rosto do arranhão no braço, vendo que a pele não está cortada, mas sim se desfazendo em pequenas letras pretas impressas que se espalham pelo ar como insetos. Elias Thorne recua, batendo as costas contra a parede de tijolos, e desliza até o chão, abraçando os próprios joelhos enquanto as letras pretas formam a frase capítulo 1 no ar acima da sua cabeça. Elias Thorne levanta-se com dificuldade, os joelhos ainda tremendo, e caminha até a única mesa da sala, onde 3 cadeiras estão dispostas em um círculo perfeito. Ele pega uma caneta de bolso e, com movimentos precisos, começa a desenhar um mapa mental no ar, tentando localizar a origem das letras que ainda pairam no ambiente. Sua mão trava no meio do gesto. As letras pretas começam a se reorganizar, formando uma imagem, uma cabana no meio de uma floresta densa, com uma silhueta escura sentada na porta, observando. O rosto da silhueta não é visível, mas Elias reconhece a postura, uma posição que ele já viu antes, em um caso que ele julgou há 10 anos. Ele se inclina para a frente, a respiração acelerada. Você está me mostrando o passado, ele murmura, a voz quase um sussurro. O que isso tem a ver com o crime que estou investigando agora? As letras tremem, e por um instante, uma voz ecoa no ar, baixa e calma, tudo tem a ver. Você só precisa entender que o passado não é uma sombra, é uma armadilha. Elias Thorne fecha os olhos por um segundo, tentando se controlar. Sua mente começa a reconstituir o caso que ele julgou no passado, o homem que ele absolveu, a família que ele destruiu. A culpa, velha e familiar, volta a ele como um nó apertado no estômago. Ele abre os olhos e caminha até uma das cadeiras, sentando-se com uma postura rígida. A silhueta no mapa no ar começa a se mover, e agora ela está de pé, caminhando em direção à cabana. Elias Thorne vê o próprio rosto refletido no olho da silhueta, um espelho que não mostra o que ele quer ver. Você não é o narrador, ele diz, com a voz firme. Você é o espectador.
E eu? Eu sou o mentiroso. As letras no ar se agitam, e uma nova frase aparece. Você está apenas começando a entender. Elias Thorne estende o braço direito e arranca as letras flutuantes do ar, fechando os dedos em um punho apertado contra a madeira da mesa. Ele força os nós dos dedos contra a superfície até que a pele fique branca, ouvindo a própria voz ecoar pelas paredes. Quem está falando comigo? Elias Thorne empurra a cadeira para trás com um chute seco e caminha até a lareira, arrancando um atiçador de ferro enferrujado da parede. Ele gira o cabo de ferro entre as palmas das mãos suadas e avança em direção à porta de carvalho, gritando para o corredor vazio: apareça agora! Elias Thorne gira a maçaneta de latão com um movimento brusco, puxando a porta para si até que as dobradiças gemam sob a pressão. Ele entra no corredor escuro e aponta o atiçador de ferro para a primeira porta à esquerda, murmurando entre dentes: você não vai me esconder a verdade. Elias Thorne chuta a base da porta de madeira com a ponta da bota, fazendo a moldura estalar e poeira cair do batente superior. Ele empurra a porta com o ombro, invadindo o quarto do primeiro suspeito e iluminando o espaço com o flash repetido de sua câmera fotográfica. Elias Thorne agarra o diário de couro aberto sobre a cama e vira as páginas com violência, rasando o papel fino com a unha do polegar. Ele para na última página escrita, aproximando o papel a 2 centímetros do nariz e lendo em voz alta: a culpa é minha, eu os matei. Elias Thorne esfrega o polegar sobre a palavra escrita no diário, borrando a tinta preta e manchando a própria pele de seu dedo indicador. Ele joga o diário contra a parede oposta e corre para a janela do quarto, puxando a cortina pesada com as 2 mãos. Elias Thorne pressiona o rosto contra o vidro frio da janela, tentando focar a visão na floresta, e bate no vidro gritando: isso não é real. Ele soca o vidro com a base da palma da mão, deixando uma marca de suor e gordura da pele na superfície transparente. Elias Thorne gira nos calcanhares e marcha de volta para o corredor, descendo as escadas de madeira em passos largos e ofegantes. Ele chega à sala principal e derruba a mesa de centro com um empurrão duplo, espalhando as peças do tabuleiro de xadrez pelo tapete. Elias Thorne se ajoelha no chão e começa a reunir os peões de madeira, enfileirando-os em ordem crescente de altura sobre o assoalho. Ele pega o rei de madeira escuro e o posiciona de pé, mas a peça tomba sozinha, rolando para debaixo do sofá de couro. Elias Thorne engatinha sob o sofá, esticando o braço para alcançar a peça, e seus dedos tocam um objeto frio e metálico no escuro. Ele puxa o objeto para a luz da sala, revelando um gravador de fita cassete antigo coberto por uma camada espessa de poeira. Elias Thorne limpa a lente do gravador com a manga da camisa e pressiona o botão de play com a ponta do indicador. Ele ouve a própria voz saindo do alto-falante, narrando cada movimento que acabou de fazer, e sussurra para o aparelho: quem está escrevendo isso? Elias Thorne aperta o botão de stop com força, arrancando a fita cassete do compartimento e puxando-a com as 2 mãos até arrebentar. Ele amarra as pontas da fita magnética preta ao redor do próprio pescoço, puxando as extremidades para testar a resistência do material. Elias Thorne caminha até o espelho de corpo inteiro no canto da sala e encara o próprio reflexo, levantando o queixo em um ângulo desafiador. Ele observa o reflexo piscar os olhos um segundo depois de ele ter piscado, e leva a mão direita ao próprio rosto para tocar a bochecha. Elias Thorne afasta a mão do rosto e aponta o dedo indicador diretamente para o espelho, batendo a unha contra o vidro e dizendo: eu sei que você está aí. Ele recua 2 passos, tropeça na borda do tapete e cai sentado no chão, sentindo um filete de sangue quente escorrer do nariz até o lábio. Elias Thorne passa as costas da mão sob o nariz, olha para o sangue vermelho vivo na pele e começa a rir, batendo a palma da mão no chão. Ele se levanta num salto,
Corre até a lareira apagada e enfia a cabeça dentro da chaminé, gritando com toda a força dos pulmões: "Me tire daqui!" Elias Thorne retira a cabeça da chaminé, cuspindo fuligem no tapete enquanto tosse e limpa os lábios com a língua. Ele caminha até a parede de tijolos expostos ao lado da lareira e passa as unhas pelas rachaduras, procurando um mecanismo oculto. Elias Thorne encontra um tijolo solto e o puxa, fazendo desmoronar argamassa seca sobre seus sapatos. Ele enfia a mão no buraco e roça em um papel dobrado, puxando-o para a luz fraca da sala. Elias Thorne desdobra o papel e lê a caligrafia que desenha a planta exata da cabana onde ele está preso. Ele rasga o papel ao meio e engole os fragmentos sem mastigar, sentindo o papel arranhar a garganta. Elias Thorne tosse violentamente, pressionando as mãos contra a garganta enquanto o papel seco desce pelo esôfago, arranhando a carne sensível. A planta mostrava a porta dos fundos. Elias Thorne raspa a voz, apontando para a parede de madeira. Elias Thorne caminha até a parede indicada e arranha a superfície com as unhas, buscando a maçaneta inexistente que a planta prometia. Elias Thorne recua 2 passos e observa o relógio de parede, notando que os ponteiros giram no sentido anti-horário. O tempo está regredindo, ou alguém está reescrevendo a cena enquanto eu olho, Elias Thorne murmura, encarando o vidro rachado. Elias Thorne pega o atiçador de ferro da lareira e o crava com força na madeira, exatamente onde deveria haver uma porta secreta. Elias Thorne puxa o atiçador de volta e observa o buraco, notando que não há isolamento, apenas papelão pintado. Isso não é uma cabana real, é um cenário, Elias Thorne diz, jogando o atiçador no chão de tábuas falsas. Elias Thorne se ajoelha e pressiona a orelha contra o assoalho frio, escutando o som inconfundível de teclas de computador sendo digitadas rapidamente. Elias Thorne se levanta num salto e corre até a janela, puxando as cortinas pesadas com um movimento brusco. Elias Thorne encara o vidro da janela e vê, refletido, não a floresta escura, mas um estúdio vazio repleto de cabos e refletores. Você está me observando, não está? Elias Thorne grita, batendo a palma da mão aberta contra o vidro frio. Elias Thorne pega uma pesada cadeira de madeira e a arremessa contra a janela, estilhaçando o vidro em centenas de pedaços afiados. Elias Thorne se aproxima da janela quebrada e enfia o braço para fora, tocando o tecido preto de um fundo de estúdio. Os suspeitos nunca existiram, eu sou o único preso nessa história, Elias Thorne sussurra, observando os cortes nos dedos. Elias Thorne caminha até a mesa central e derruba todos os arquivos confidenciais, espalhando as fotos dos suspeitos pela sala inteira. Elias Thorne pega uma das fotos e a rasga, revelando que o rosto impresso é apenas uma mancha de tinta borrada. Elias Thorne amassa a foto inútil e a joga no fogo da lareira, observando as chamas consumirem a farsa. Se você é o narrador, pare de escrever agora, Elias Thorne ordena, encarando o teto vazio da cabana. Elias Thorne pega um pedaço de carvão em brasa da lareira e começa a desenhar símbolos matemáticos complexos nas paredes da sala. Elias Thorne recua para o centro da sala e cruza os braços, esperando que as paredes desmoronem com a quebra de lógica. Elias Thorne observa as paredes de papelão começarem a tremer, soltando poeira e lascas de tinta com o som de uma respiração pesada. Você não consegue controlar tudo se eu recusar o roteiro, Elias Thorne afirma, dando um passo firme em direção à lareira. Elias Thorne mergulha as mãos nuas nas brasas quentes da lareira e retira um grande pedaço de madeira em chamas. Elias Thorne aproxima a madeira em chamas das cortinas de tecido sintético, incendiando o cenário rapidamente. Elias Thorne tosse com a fumaça espessa e caminha em direção à porta da frente, girando a maçaneta com força. A porta está trancada pelo seu código, não pela minha vontade,
Elias Thorne diz, chutando a madeira maciça. Elias Thorne recua e observa a fumaça negra subindo pelo teto falso, esperando a estrutura inteira ceder ao fogo devorador. Elias Thorne sente o calor intenso derreter a sola de seus sapatos enquanto o cenário começa a desabar em pedaços. Elias Thorne se abaixa para proteger o rosto das faíscas e vê uma pequena câmera de segurança vermelha piscando no canto da sala. Eu encontrei o seu olho, Elias Thorne grita, pegando um pedaço de metal retorcido e o arremessando contra a lente. Elias Thorne escuta o som de vidro estilhaçando e o chiado agudo de um microfone sendo desligado abruptamente. Elias Thorne corre em direção à câmera destruída e arranca os fios coloridos da parede, puxando-os com toda a força de seus braços. Elias Thorne rola os fios expostos em seu próprio pulso, sentindo a eletricidade estática formigar sob a pele. Se a história acaba aqui, nós dois caímos no escuro, Elias Thorne avisa, aproximando os fios das poças de líquido inflamável. Elias Thorne sente uma vibração profunda e rítmica no assoalho, como se algo gigantesco estivesse se movendo do outro lado da parede falsa. Você não é apenas um escritor, você está aqui comigo, Elias Thorne deduz, soltando os fios e sacando a arma da cintura. Elias Thorne engatilha a arma pesada e aponta o cano diretamente para a parede que treme, mirando no exato centro da vibração. Elias Thorne puxa o gatilho sem hesitar, disparando 3 tiros que atravessam o papelão e atingem algo sólido do outro lado. Elias Thorne escuta um grito abafado e o som inconfundível de um corpo pesado desabando no chão de madeira do estúdio. Elias Thorne avança pela parede destruída, chutando os restos do cenário e entrando na escuridão absoluta do corredor oculto. Elias Thorne avança pelo corredor escuro, mantendo a arma erguida, enquanto seus sapatos pisam em cacos de madeira sem produzir som. Elias Thorne ilumina a parede com a lanterna tática e raspa a textura de pinheiro com a mão, revelando isopor e fios. Elias Thorne chuta a porta no fim do corredor, arrebentando a fechadura de papelão e escancarando uma sala iluminada por holofotes de estúdio. Elias Thorne abaixa a arma ao ver o corpo atingido, observando um manequim de silicone vestido com a jaqueta de um suspeito. Elias Thorne arranca o fone do pescoço do manequim e o conecta a um console de mixagem coberto de poeira sobre uma mesa. Elias Thorne aproxima o ouvido dos monitores, captando a própria respiração com atraso e uma voz grave que sussurra suas próximas ações. Você está atrasando o clímax, Elias, diz a voz grave vinda das caixas de som, fazendo os vidros das lâmpadas vibrarem. Elias Thorne gira o corpo e dispara 4 tiros contra as caixas suspensas, estilhaçando os alto-falantes e espalhando faíscas pelo chão. Elias Thorne corre até uma porta de emergência e empurra a barra de metal, apenas para dar de cara com uma parede de tijolos falsos. Elias Thorne arranha a alvenaria com os dedos, sentindo a tinta úmida e o cheiro de solvente químico queimando suas narinas. A culpa da sua família destruída não passou de um parágrafo de exposição, narra a voz grave, saindo de todos os cantos do galpão. Elias Thorne leva a mão ao bolso do casaco e retira a fotografia de sua esposa, observando os rostos se apagarem como tinta diluída. Elias Thorne esmurra a mesa de metal, derrubando o console e espalhando cabos e parafusos pelo chão de linóleo. Sua arrogância intelectual é apenas o motor que impede você de desistir da trama, continua a voz, enquanto as paredes do galpão se retraem. Elias Thorne mira a arma para o teto exposto, onde dezenas de lentes de câmeras ocultas giram simultaneamente em sua direção. Elias Thorne recua até o centro do estúdio, pisando em um roteiro impresso e lendo a linha que descreve seu exato movimento. Se eu sou apenas palavras, eu posso mudar o final, murmura Elias Thorne, engatilhando a arma e apontando o cano para a lente principal. Elias Thorne puxa o gatilho,
mas o som do disparo é substituído pelo clique de um teclado digitando a palavra fim em uma tela. Elias Thorne observa a tela exibir seu próprio rosto em tempo real, com uma barra de progresso atingindo 100%. Elias Thorne desfaz o coldre e deixa a arma cair no chão, sentindo o peso fictício de sua existência desaparecer de seus ombros. O espectador já entendeu a piada. Elias, diz a voz, agora saindo de um intercomunicador preso na gola de sua própria camisa. Elias Thorne arranca o intercomunicador da camisa e o esmaga no chão com o salto da bota, triturando os componentes. Elias Thorne caminha até a borda do estúdio, onde a escuridão dá lugar a uma plateia vazia de cadeiras de plástico vermelho no breu. Elias Thorne sobe no primeiro degrau da arquibancada, vendo cada cadeira segurar uma cópia do roteiro que ele acabou de pisotear. Eles não estão aqui para te julgar, estão aqui para consumir o seu desespero, narra a voz, fazendo as luzes da plateia se acenderem. Elias Thorne pega uma das cópias do roteiro e rasga a capa, encontrando seu nome impresso na primeira página como propriedade intelectual. Elias Thorne olha para a lente da câmera principal, ignorando a luz cegante do holofote, e sorri de canto pela primeira vez. Elias Thorne levanta a mão direita e aponta o dedo indicador para o observador invisível, pronto para ditar as regras do próximo ato.